Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos falar sobre a sunamita. E o título da mensagem é Não abra a mão da sua bênção. E você pode verificar no texto bíblico em 2 Reis, capítulo 4. A sunamita era uma mulher que sabia fazer o bem, tanto que concordou com o marido em construir um cômodo conjugado à sua casa para hospedar o homem de Deus. Por sua vez, o profeta Eliseu foi-lhe grato e desejou retribuir a sua generosidade. Gease lembrou-se de que ela não tinha filhos. Eliseu profetizou que ela teria um filho. Deus cumpriu a promessa e deu um filho a sunamita. Mas alguns anos depois, o inesperado aconteceu. Ou seja, o menino morreu. Aquela mãe imediatamente deitou o corpo do filho numa cama e depois tomou a iniciativa de ir ao encontro do homem de Deus, sem, contudo, dar a notícia ao marido. Nesta passagem, a sunamita tomou 4 atitudes para retomar a sua bênção. Ela evitou comentar o problema com o marido, deitou o filho morto sobre a cama do profeta, fechou a porta do quarto e providenciou um meio de transporte que a levasse até o homem de Deus. A história da sunamita nos mostra as atitudes que devemos tomar para não abrirmos mão da nossa bênção tão facilmente. O que fazer, então, nos momentos de crise? Em primeiro lugar, devemos evitar ações precipitadas. Durante as adversidades, seja qual for o problema que enfrentamos, não devemos agir impensadamente. Se em meio às lutas nos comportarmos como servos e servas do Senhor, obedientes à sua palavra, esperarmos com paciência as promessas de bênção para a nossa vida, o Senhor providenciará planos estratégicos de libertação para as nossas almas. Importa, porém, seguirmos o que diz o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não abra mão da sua bênção por causa de atitudes precipitadas. Na hora do impossível e das grandes adversidades, entregue a sua vida nas poderosas mãos do Senhor e espere a bênção com paciência. Em vez da sunamita se trancar entre 4 paredes e chorar sozinha a perda do filho, ela pediu ajuda. Muitas vezes nos deparamos com situações semelhantes, em que somos obrigadas a escolher o caminho a seguir e a decisão a tomar. Quando o impossível bater à sua porta, quando a adversidade for maior que as possibilidades humanas, procure agir corretamente. Ore ao Senhor e peça ajuda a um pastor, mas não abra mão da sua bênção. Quando você estiver cercada de problemas, analise também todos os meios necessários para se chegar a uma solução. A sunamita analisou todas as possibilidades que estavam ao seu dispor para resolver o seu problema e chegou à conclusão de que o melhor seria procurar o homem de Deus. Quando o problema for maior do que as suas possibilidades humanas, observe se existe alguma saída e analise a situação antes de tomar qualquer decisão. Antes, porém, peça discernimento a Deus para verificar e escolher o melhor caminho. A palavra de Deus diz: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28.
Nestes versículos, Paulo mostra que Deus sempre se põe na contramão do discernimento humano. Quando somos dominados pela razão ou pela emoção, corremos o perigo de nos conduzir a uma solução perfeita para os nossos problemas. Porém, mais à frente, descobrimos que fomos traídos pelo nosso conhecimento. Cabe-nos, como cristãos, andarmos em novidade de vida e deixarmos que Deus nos mostre a saída. Para isso, precisamos andar com Deus. A sunamita verificou todas as possibilidades de solução e concluiu que a única saída, o único caminho para a vitória, seria falar com o homem de Deus. Deus sempre usou meios inusitados em tempos de crise. Lembre-se que Deus fez a mula falar a fim de abençoar o seu povo no deserto. Enviou corvos para alimentar o profeta Elias. Moisés abriu o mar vermelho com seu rude cajado. E Elias dividiu as águas do Jordão com a sua capa, momentos antes de ser arrebatado. Na hora em que o impossível chegar à sua casa, você precisa ter fé. Se os problemas humanos superam as possibilidades humanas, creia. Deus pode todas as coisas e as realiza se você confiar, pois esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mesmo angustiada com a morte do filho, a sunamita buscou sabedoria e foi à procura de ajuda. Se a sunamita perdesse o controle das emoções, fatalmente o seu marido também seria levado ao descontrole, gerando assim insegurança e desespero para toda a família. E certamente o próximo e único passo seria enterrar o filho. Mas em vez disso ela disse: tudo vai bem, pois sentiu que ainda não havia chegado o momento certo de comunicar o fato ao marido. A sunamita fez um grande esforço até o Monte Carmelo, ao percorrer sobre um jumento 40 quilômetros, porque estava convicta da sua bênção e psicologicamente preparada para a jornada. Prepare-se para fazer um grande esforço quando sobrevierem as adversidades e as lutas da vida. Choramingar não resolve. Você terá de empregar uma energia maior do que a de costume. O fracasso será a consequência de quem se mostrar tímido no dia da angústia. Provérbios 24, versículo 10. Entregar-se ao sentimento de derrota em meio às lutas e às adversidades é sinal de fraqueza. Então, não abaixe a cabeça, nem se desanime. Não abra mão da sua bênção. Siga o exemplo de Paulo e Silas, que mesmo amarrados no tronco e sendo açoitados, não cessaram de louvar o Senhor. E por isso foram milagrosamente libertos. Finalmente, depois de uma fatigante viagem, a sunamita chegou ao seu destino. A sunamita buscou a presença de Deus no lugar certo. Quando a luta ou as adversidades baterem à sua porta, vá ao lugar certo. Vá à igreja e à casa do Senhor. A luta da sunamita para não desistir do que era dela deve ser o nosso exemplo. O que é que Deus lhe deu e que você está desistindo, meu irmão, minha irmã? Você está desistindo do seu marido, do seu filho, da sua filha? Do que é que você está desistindo? Deus abençoou você. E por causa da primeira luta, da primeira adversidade, você está desistindo? Deus manda lhe dizer que aquilo que é seu, ninguém pode tomar. Se alguém tomou alguma coisa que é sua, Deus tem poder de restituir e trazê-la de novo para você. Não tem demônio, nem homem, nenhum que possa tirar de você aquilo que é seu. E há 3 razões para você não abrir mão da sua bênção. Por mais que a luta seja difícil, Deus pode. Sabe por quê?
Você não deve abrir mão da sua bênção? Deus pode restaurar o seu casamento, a sua família, o seu filho, a sua filha, e pode curá-lo também de uma enfermidade incurável. Deus pode operar milagres por você. Depois de reconhecer que nada pode impedir a vontade e o grande poder de Deus, Jó afirmou: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É Jó, capítulo 42, versículo 2. O que é que Deus faz e alguém diz que ele não pode fazer? O Deus que nós servimos pode fazer qualquer milagre para restituir aquilo que ele tem lhe dado. Sabe por que você não pode desistir? Porque para tudo Deus tem um propósito. Deus tem um propósito sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Na vida daquele que serve a Deus não tem sorte, nem azar. Tem propósitos de Deus. E sabe qual é a outra razão para não desistir? A palavra final pertence a Deus. Se Deus já deu a última palavra, então o problema está resolvido. Se ainda não deu, então espere, porque ele vai dar. Não desista. A palavra final é a de Deus. E quando Deus fala, é para valer. Uma palavra de poder pronunciada por Deus muda a sua história. E se Deus não deu a sua última palavra, então não abra mão da sua bênção. A história ainda não chegou ao final. Tem promessas de Deus a serem cumpridas. Esta luta não sinaliza o final da sua existência, não é o término da sua carreira, não é o fim da sua vida cristã. Deus já começou a operar milagres e vai lhe dar forças para que você não abra mão da sua bênção. As lutas e as adversidades fortalecerão a sua fé. Deus é fiel e ainda não acabou de escrever a história da sua vida. E quando você conseguir passar pelas dificuldades, declare que foi Ele quem abriu as portas, deu-lhe a vitória e operou o milagre. Deus vai ser glorificado e exaltado nessa luta. Louve ao Senhor. A Sunamita foi uma mulher bem-sucedida, pelo simples fato de não ter desistido da sua bênção. E eu te digo, não desista de lutar pela bênção que Deus reservou a você. Busque a resposta através da oração e você terá vitória. A Sunamita não desistiu diante da morte, pois confiava que Deus poderia operar um milagre e fazer o impossível tornar-se possível, e assim aconteceu. E eu pergunto a você, você está querendo desistir da sua fé? Do seu compromisso com Deus? Saiba que se desistir, a situação difícil certamente ficará ainda pior. Mas Deus está dizendo a você, não desista, eu estou no controle. Nada acontece na nossa vida sem que Deus permita. A porta abrir-se-á através de um milagre divino na sua vida. Você crê nisso? Se creres, verás a glória de Deus. Então, nós vamos orar e vamos pedir a Deus força, discernimento, sabedoria para não desistirmos, para não abrirmos mão da nossa bênção, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabemos que Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus do impossível. E nesse dia de hoje, Pai, nós entregamos a Ti as nossas lutas, as nossas adversidades, os nossos problemas, a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, tudo aquilo que nos pertence, entregamos nas Tuas mãos e aguardamos de Ti a manifestação do Seu poder. Opera o milagre na nossa vida, porque Tu és o Deus do impossível. Faz com que o sobrenatural ele venha a se manifestar na nossa vida, na nossa história, porque nossa história ainda não acabou. Nós viveremos as promessas do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus.
Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e quiser fazê-lo, faça agora. Arrependa-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos e receba o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E também, se você está afastado dos caminhos do Senhor, assuma o compromisso de, a partir de hoje, voltar aos caminhos dele e a seguir a palavra de Deus como regra de prática e fé. Se você ainda precisar de oração, você poderá nos contatar pelo WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 5533. Continue nos acompanhando aqui no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.